Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Primeiramente, quero agradecer ao nosso Senhor, Jesus Cristo, pela oportunidade de estar fazendo este vídeo para vocês e agradecer aos mesmos pelo tempo disponibilizado para assistir. Muito obrigado. No livro de Romanos 6 apresenta a transformação resultante da união com Cristo, destacando a libertação do domínio do pecado e o chamado a uma nova vida. O capítulo enfatiza que, por meio da morte e ressurreição de Jesus, os crentes são convidados a viver em santidade, servindo a justiça e honrando a graça recebida. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Romanos 6 do livro de Romanos da Bíblia. Mortos para o pecado, vivos em Cristo. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? 2 De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? 3 Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? 4 Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. 5 Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. 6 Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. 7 Pois quem morreu foi justificado do pecado. 8 Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. 9 Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. 10 Porque, morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas, vivendo, vive para Deus. 11 Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. 12 Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. 13 Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. 14 Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Escravos da justiça. 15 E então? Vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. 16 Não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça. 17 Mas, graças a Deus, porque, embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. 18 Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. 19 Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. 20 Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. 21 Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. 22 Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. 23 Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Análise textual.
Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. Neste primeiro bloco versículos 1:14, Paulo responde a uma possível distorção do ensino da graça, a ideia de que se pode continuar pecando para que a graça aumente. Ele mostra que, em Cristo, o crente morreu para o pecado e agora vive uma nova vida. Principais pontos do texto. Primeiro, a rejeição do pecado, versículos 1-2. Paulo nega firmemente a ideia de continuar pecando. Quem morreu para o pecado não pode mais viver nele. Segundo, união com Cristo, versículos 3-4. O batismo simboliza a identificação com a morte e ressurreição de Cristo. Assim como Cristo ressuscitou, o crente também deve viver uma nova vida. Terceiro, o velho homem crucificado, versículos 5-7. A velha natureza foi crucificada com Cristo, quebrando o poder do pecado e libertando o crente da escravidão. Quarto, nova vida em Cristo, versículos 8-10. Assim como Cristo vive para Deus, aqueles que estão nele também vivem uma nova realidade espiritual. Quinto, nova identidade, versículo 11. O crente deve se considerar morto para o pecado e vivo para Deus. Sexto, escolha prática, versículos 12-13. Paulo orienta a não permitir que o pecado domine, mas a oferecer o corpo como instrumento de justiça. Sétimo, domínio da graça, versículo 14. O pecado não domina mais, porque o crente está debaixo da graça, não da lei. Significado. Este trecho ensina que a graça não é licença para pecar, mas poder para viver uma nova vida. A verdadeira conversão implica transformação, morrer para o pecado e viver para Deus. Segundo bloco, versículos 15-23. Neste segundo bloco, Paulo reforça que todos são servos de algo, ou do pecado ou da justiça. Ele mostra que a obediência define a quem pertencemos. Pontos principais. Primeiro, nova pergunta sobre o pecado. Versículo 15. Paulo novamente rejeita a ideia de pecar por estar debaixo da graça. Segundo, escravidão espiritual. Versículo 16. Toda pessoa é escrava daquilo a que obedece. 1. Pecado, morte. 2. Obediência, justiça. Terceiro, transformação interior. Versículos 17-18. Os crentes foram libertos do pecado e agora obedecem de coração, tornando-se servos da justiça. Quarto, caminho da santidade. Versículo 19. Assim como antes serviam ao pecado, agora devem servir à justiça, resultando em santificação. Quinto, fruto do pecado. Versículos 20-21. A vida no pecado produz vergonha e termina em morte. Sexto, fruto da obediência. Versículo 22. A vida em Deus produz santidade e conduz à vida eterna. Sétimo, o contraste final. Versículo 23. 1. O salário do pecado é a morte. 2. O dom de Deus é a vida eterna em Cristo. Significado. Este trecho mostra que a vida cristã envolve uma mudança de senhorio. O crente deixa de ser escravo do pecado e passa a servir a Deus, vivendo em santidade. Síntese geral do capítulo. Romanos 6 apresenta uma progressão clara. Primeiro, o crente morreu para o pecado em Cristo, versículos 1-14. Segundo, o crente agora vive como servo da justiça, versículos 15-23. Paulo ensina que a graça não apenas perdoa, mas transforma completamente a vida. Reflexão e aplicação. Este capítulo nos leva a refletir. 1. Temos tratado o pecado com seriedade ou como algo comum? 2. Estamos vivendo como novas criaturas ou presos ao velho estilo de vida? 3. A quem temos nos submetido? Ao pecado ou à justiça? 4. Nossa vida tem produzido frutos de santidade. A mensagem central é clara. A graça de Deus não apenas nos salva, mas nos liberta do domínio do pecado. Em Cristo, recebemos uma nova identidade e somos chamados a viver uma vida de obediência, santidade e comunhão com Deus, sabendo que o fim dessa caminhada é a vida eterna. Vou explicar Romanos 6, onde Paulo responde uma pergunta muito de forma didática, dividindo o texto em partes para mostrar o significado da mensagem e também as ligações com o Antigo Testamento. Se a graça é tão grande, então podemos continuar pecando? A resposta é clara: não. E ele explica por quê, de forma profunda e prática. Primeira parte: morremos para o pecado. Versículos
1:4. Versículos 1-2. Resumo: podemos continuar pecando? Resposta: de maneira nenhuma. Explicação: quem foi salvo, morreu para o pecado. Então não faz sentido continuar vivendo nele. Mensagem: a graça não é licença para pecar, é libertação do pecado. Versículos 3-4. Resumo: o significado do batismo. Batismo representa: 1. Morte com Cristo. 2. Sepultamento. 3. Nova vida. Ligação com o Antigo Testamento. Simbolismo. Êxodo. Travessia do mar, saída da escravidão. Dilúvio, fim de uma velha vida e começo de outra. Mensagem: o cristão não é reformado, ele é transformado. Segundo parte: unidos com Cristo. Versículos 5-11. Versículos 5-7. Resumo: o velho homem morreu. Nossa velha natureza foi crucificada com Cristo. 2. Resultado: não somos mais escravos do pecado. Mensagem: o pecado não tem mais autoridade sobre quem está em Cristo. Versículos 8-10. Resumo: nova realidade. 1. Morremos com Cristo, viveremos com Ele. 2. Cristo morreu uma vez e agora vive para sempre. Mensagem: a vitória de Jesus é permanente. Versículo 11. Resumo: como devemos viver? Considerem-se mortos para o pecado e vivos para Deus. Mensagem prática: você precisa se ver como Deus te vê. 1. Morto para o pecado. 2. Vivo para Deus. Terceira parte: não deixe o pecado dominar. Versículos 12-14. Versículos 12-13. Resumo: escolha diária. 1. Não deixe o pecado dominar. 2. Não use o corpo para o mal. 3. Use o corpo para Deus. Mensagem: a vida cristã envolve decisões práticas. Versículo 14. Resumo: nova posição espiritual. Vocês não estão debaixo da lei, mas da graça. Explicação: lei condena e graça liberta. Mensagem: a graça não só perdoa, ela também dá poder para vencer. Quarta parte: escravos, pecado ou justiça. Versículos 15-19. Versículos 15-16. Resumo: sempre servimos a algo. 2 caminhos. 1. Pecado, morte. 2. Obediência, justiça. Mensagem: não existe neutralidade, você serve aquilo que obedece. Versículos 17-18. Resumo: mudança de dono. 1. Antes, escravos do pecado. 2. Agora, escravos da justiça. Mensagem: a salvação muda quem governa sua vida. Versículo 19. Resumo: comparação prática. 1. Antes, corpo usado para o pecado. 2. Agora, corpo usado para a justiça. Resultado: santidade. Quinta parte: 2 caminhos, 2 resultados. Versículos 20-23. Versículos 20-21. Resumo: o passado. 1. Escravidão ao pecado. 2. Resultado: vergonha e morte. Mensagem: o pecado nunca produz algo bom no final. Versículo 22. Resumo: o presente e o futuro. 1. Agora, libertos do pecado e servos de Deus. 2. Resultado: santidade e vida eterna. Versículo 23. Um dos versículos mais importantes da Bíblia. Salário do pecado igual morte e dom de Deus igual vida eterna. Explicação: 1. Pecado paga salário, morte. 2. Deus dá presente, vida eterna. Mensagem central: 1. Morte, consequência do pecado. 2. Vida eterna, presente de Deus. Resumo geral de Romanos 6. 1. A graça não é desculpa para pecar, é libertação do pecado. 2. Nova identidade. Morremos com Cristo e vivemos uma nova vida. 3. O pecado perdeu o domínio, mas ainda precisamos escolher corretamente. 4. 2 senhores. Pecado, morte e Deus, vida. 5. Resultado final. Pecado, destruição e Deus, vida eterna. Mensagem central do capítulo: quem está em Cristo não vive mais como antes, porque agora pertence a Deus.
Ligação com o Antigo Testamento. Primeira, escravidão e libertação. Êxodo, Israel liberto do Egito. Representa. 2 antes, escravidão ao pecado. 3 agora, libertos para servir a Deus. Segunda, chamado à santidade. Levítico 11:44, sejam santos. Romanos 6 mostra como isso é possível, não pela lei, mas pela graça e nova vida em Cristo. Reflexão final de Romanos 6. Romanos 6 nos confronta com uma verdade essencial da vida cristã. A graça de Deus não é uma licença para continuar no pecado, mas o poder para viver uma nova vida. Em Jesus Cristo, não apenas fomos perdoados, fomos transformados. Ao sermos unidos a Cristo, participamos simbolicamente de sua morte e ressurreição. Isso significa que o velho homem, dominado pelo pecado, já não define mais quem somos. Agora, temos uma nova identidade, vivos para Deus. O pecado não é mais nosso Senhor. Esse capítulo também nos mostra que a vida sempre será marcada por uma escolha de obediência. Não existe neutralidade. Ou servimos ao pecado, que conduz à morte, ou nos entregamos a Deus, que nos conduz à justiça e à vida. A verdadeira liberdade não é fazer tudo o que se quer, mas viver de acordo com aquilo para o qual fomos criados. A graça, portanto, não apenas nos salva, ela nos capacita a viver de forma diferente. Somos chamados a oferecer nossa vida, pensamentos e atitudes como instrumentos de justiça, refletindo a transformação que Deus operou em nós. Aplicação prática. Cada decisão diária é uma oportunidade de viver essa nova realidade. Devemos rejeitar conscientemente o pecado e nos render a Deus, lembrando que não somos mais escravos, mas livres para viver em santidade. Conclusão. Romanos 6 nos lembra que houve uma troca definitiva. Deixamos a escravidão do pecado para viver na liberdade da justiça. O pecado leva à morte, mas o dom de Deus é incomparável, vida eterna em Cristo. Cabe a nós viver de acordo com essa nova identidade. Ligação com os capítulos anteriores. Romanos 3:5, salvação pela fé e graça. Romanos 6, como viver depois de ser salvo. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, além de compartilhar e se inscrever no canal. Isso ajuda muito, para continuarmos a trazer conteúdos incríveis para você. Obrigado por assistir, nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!